Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Comunicando. 9h, boa noite. Aqui Goiânia, 7 da noite em ponto, Goiás. Começa de imediato a edição diária do programa A Voz de Goiás na Câmara, ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade e da Verdade. Pelas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, aí ao seu dispor em sua tela, no seu telefone móvel, as páginas, fanpages, os perfis de faces, a tvcajuru.com, o Instagram Cajuru Verdade, o Twitter @Real Cajuru, o Google Cajuru Oficial, o LinkedIn Cajuru História, canal Cajuru Oficial no YouTube, os grupos de WhatsApps e a partir de segunda-feira mais 3 redes. Segunda-feira, 25 redes sociais e segunda-feira, a estreia de um novo cenário padrão americano e exclusivo na internet brasileira às 7h da noite. Um cenário digno de televisão de primeiro mundo. Senhoras e senhores, jovens goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país. Eu sou o Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítico e prazerosamente voluntário. Voluntário por abrir mão de 100% do salário, dos 3 maiores salários do Gabinete 44 e também de não aceitar os benefícios e regalias, como carro, telefone celular, gasolina e outros. Dedicando e destinando R$21 mil mensais para as instituições mais sérias e carentes de Goiânia, reconhecidas e que não recebem verbas da Prefeitura Municipal há mais de 9 meses. Já tudo pronto para esta edição especial de hoje, sexta-feira, 11 de agosto de 2017. Voluntário, quando eu digo, nunca esqueço que é graças a Deus, a minha mãezinha, Dona Zezé, merendeira de grupo escolar que me criou com um salário mínimo e com toda a dignidade. E também sou grato pelos 10 anos na internet mundial, ser reconhecido por 6 empresas nacionais e delas obter um patrocínio especial em todas as redes sociais. Essas são as 6 marcas nacionais. Hoje, uma noite, aqui no facebook.com/docajuru e também no facebook.com/Cajuru Goiás, por estes 2 faces, o perfil e a página, vocês acompanham este programa, fazem seus comentários. Os comentários do facebook.com/docajuru são mostrados simultaneamente durante este programa. Por que a edição especial hoje? Se trata da CPI
das contas públicas da Prefeitura Municipal de Goiânia nos últimos 9 anos, das gestões dos prefeitos Iris Rezende e Paulo Garcia. Mas vamos começar pela emergência Cajuru. Senhoras e senhores, jovens, eu vi hoje à tarde um vídeo do popular goianiense, o Bill Guerra. Eu não o conheço pessoalmente. Gosto de ver os seus vídeos do seu jeito e entendo até que ele faz um trabalho melhor do que muita gente na política. Só discordo quando ele generaliza. Nunca generalize, Bill Guerra. Há exceções. E ele não é político, é um cidadão. E vive com seus vídeos, acompanhando tudo, amadoristicamente ainda, claro, mas de qualquer forma, com muita vontade e com uma prestação de serviço bem feita. Lamentavelmente, no bairro Goiá, aí estão as imagens, prestem atenção, bairro Goiá, Avenida Padre Monte, mais um acidente grave, com 2 mulheres gravemente feridas no chão, como vocês acompanham, esperando pelo corpo de bombeiros, que demorou mais de 30 minutos para prestar o atendimento. É impressionante o descaso, o desrespeito, e não dá para entender o motivo pelo qual da demora. Já vimos nesta semana um diabético morrer por falta de assistência da ambulância do SAMU e por também ter esperado por vaga na UTI por 3 dias. Agora, este acidente que vocês estão vendo no bairro Goiá, na Avenida Padre Monte, o atendimento demorou mais de meia hora com 2 mulheres gravemente feridas. Isto, evidentemente, não pode acontecer e está na hora de um basta. Programa com novidades na saúde, na educação e até em relação ao prefeito Iris Rezende Machado. Fiquei surpreso. Estou grato, prefeito Iris, e espero que desta vez não haja só palavra. E entendo a sua demora pela situação financeira da prefeitura e pela herança maldita que o senhor recebeu indiscutivelmente. Eu sou o relator da CPI e eu estou vendo tudo o que aconteceu na gestão anterior e também, prefeito Iris, na sua gestão. Recebo aqui, registro com alegria, não é necessário fazer tal documento enviado a mim, eu não pedi, foi espontaneamente dela, a Lucila, protetora de Anjos Peludos Cascão. Querida Lucila, Goiânia inteira reconhece o seu trabalho, o seu carinho, o ser humano que você é. Aliás, Lucila, por existir gente como você, é que eu ainda creio na raça humana. E ela escreveu aqui: graças a Deus um político olhou pelo recanto Anjos Peludos de Goiânia e nosso trabalho foi reconhecido pela seriedade e compromisso com animais. Depois de 9 anos de luta, fomos agraciados com uma ajuda significativa e da qual nos ajudou demais. Queremos aqui agradecer ao nosso amigo Jorge Cajuru, um político íntegro e sensível que entendeu que a causa animal é uma realidade que precisa de apoio e de ser vista com olhos de misericórdia, não só pela sociedade, mas também pela força política. Obrigado a todos envolvidos. Os Anjos Peludos agradecem demais sua doação, Jorge Cajuru, e que sirva de exemplo para outros políticos e outras ONGs. Fico muito feliz, vou guardar até num quadro, mas não seria necessário, Lucila, que neste mês recebeu a doação de R$8.000 e mais R$2.000 para rações deste trabalho de ONGs com animais na cidade de Goiânia. E agora,
Cajuru, soluções, saúde, habitação e até a boa notícia sobre o prefeito Iris Rezende. E daqui a pouco uma sessão especial da mais explosiva reunião da CPI das últimas semanas. Hoje, desde as 6 horas da manhã, senhoras e senhores, jovens goianienses, brasileiros do país e fora do país, 11 de agosto de 2017, sexta-feira, 3 horas dedicamos para ver tudo o que aconteceu nesta semana no Centro Diabético de Goiânia, ali na Avenida Pio XII, próximo ao Detran. A arquiteta trabalhando, tudo aquilo que precisa ser feito e até 31 de agosto, com certeza, prontinho o Centro Diabético, que vai servir para o atendimento básico aos milhares de diabéticos e também haverá a parte, o setor de ambulatório. As cirurgias não serão feitas neste Centro Diabético, serão feitas em um hospital preparado, evidentemente. Dali, fui ao encontro do médico goiano, reconhecido em todo o Brasil, especialista na cirurgia diabética, o doutor Áureo Ludovico. Ele é, para quem não sabe, sobrinho de Iris Rezende, o prefeito de Goiânia. Um grande homem, humano em todos os aspectos, um grande pai de família e meu amigo pessoal há 25 anos. Doutor Áureo Ludovico telefonou no dia de ontem, conversou comigo e disse que gostaria de ser o intermediário desta suposta briga entre o prefeito Iris Rezende e eu, parlamentar Jorge Cajuru, desta Câmara. Disse ao Áureo que eu não tenho nenhuma briga com o Iris, que o meu problema é absolutamente político, não quero mais relação política com ele, porque o prefeito falhou na palavra, não para com o Jorge Cajuru, para com a sociedade, para com a população goianiense. Pois ele fez um compromisso, com suas palavras, já mostramos diversas vezes aqui. Foi ele quem falou aqui na Câmara para 35 parlamentares que apoiaram o meu projeto do Instituto Diabético. Todavia, deixei claro ao Áureo Ludovico, sobrinho do prefeito Iris Rezende, que nada é pessoal, pelo contrário. Iris nunca fez pessoalmente nada contra mim, nunca me processou, nunca mandou violentar minha família, no caso minha ex-esposa, nunca mandou caçar minha ex-rádio K do Brasil. Então é totalmente diferente o sentimento meu pelo Iris do sentimento meu pelo reizinho do palácio, o governador Marconi Perillo. Não há como comparar. Com este, nem em outra vida eu terei relação. Agora, com o prefeito Iris, a relação política minha não vai mudar. Eu sou opositor responsável, como eu disse, na eleição e não agora. Não por causa do Instituto Diabético. Eu disse durante a eleição que ganhando, eu seria opositor responsável, opositor fiscal e nunca oposição radical. Isso não faz parte. Tudo aquilo que for correto e que chegar na Câmara vindo do prefeito, merecerá a minha aprovação, merecerá o meu aplauso, evidente. Tudo aquilo que não for correto, merecerá a minha crítica, a minha reprovação, o meu repúdio. É só isso. Agora, ter relacionamento? Não, porque eu fiquei decepcionado com esse período todo e nada de satisfação sobre o Instituto Diabético. Pouco foi feito. Foi feito muito mais por mim, pelo Ministério da Saúde e até pelo senador Wilder Moraes, que aceitou o desafio que eu fiz a ele de ajudar a conseguir em Brasília, no Ministério da Saúde, uma importante verba para dar o pontapé inicial ao Instituto Diabético. E isso aconteceu. A verba inicial já está disponível para a Prefeitura de Goiânia, na ordem de 6 milhões de reais. Mais do que isso, com José Luiz da Atena, que também conversou com o ministro da Saúde, agora o Ministério vai custear, vai bancar mensalmente o Centro Diabético
que será uma referência para o Brasil inteiro, conforme declarou o diretor de projetos e de verbas do Ministério da Saúde, o doutor Fernando Machado, esta semana, em entrevista que está aqui nas redes sociais, ao seu dispor para acompanhar. Então, com Áureo, a conversa foi muito proveitosa, porque ele relatou o que o prefeito Íris Rezende mandou dizer a mim. Não quis ir lá, não que eu não quis ir lá. É chato falar, não quis ir lá. Não quis ir lá na prefeitura porque eu não tenho nada para conversar com o prefeito. Até que realmente o instituto seja uma realidade, poderei voltar a conversar com ele. Só que tudo bem, entendi, o prefeito reclamou, disse ao doutor Auro Ludovico que eu faço críticas muito agudas a ele e à sua gestão, a dona Íris. Prefeito, eu sei, tanto que eu já lhe pedi desculpas em um programa, já pedi desculpas à dona Íris. Eu sei que às vezes eu exagerei, mas tudo por causa da minha indignação, da falta de satisfação por sua parte sobre algo que o senhor prometeu, ser o gestor deste centro diabético. Agora tudo bem, vamos esquecer, fim, vamos olhar para frente, chega de olhar para trás, por um bem maior, pela humanidade. Chega de briga, chega de atrito, o senhor continua na prefeitura, eu continuo aqui, e lhe agradeço publicamente pelo que o senhor falou ao seu sobrinho Auro Ludovico, que será o médico voluntário que vai fazer a partir de 31 de agosto agora as cirurgias mensais, começando com 10 cirurgias diabéticas gratuitas aos diabéticos goianienses em estado mais grave. Fico feliz por ter falado da forma como o senhor falou, prefeito Íris, que exige da secretária da Saúde, Fátima Moé, em 30 dias o Instituto já funcionando e tendo o pontapé definitivo. Começa, é claro, devagar, aos poucos, e até o final do ano será, sem dúvida alguma, uma referência nacional, o Centro Diabético. Basta o senhor querer, a prefeitura vai gastar pouco, quem vai realmente bancar a maioria absoluta das despesas vai ser o Ministério da Saúde, a pedido do José Luiz da Atena e do senador Wilder Moraes, e de minha parte, para com o ministro Ricardo Barros, e o Ministério não vai falhar. Já nos disse o seu diretor Fernando Machado, com quem eu converso todo dia. Portanto, muito obrigado, Auro Ludovico, muito obrigado, prefeito Íris Rezende. Fim do desentendimento. Vamos agora à prática. Não basta falar, tem que cumprir. Precisamos de atitudes. A sociedade goianiense espera esse compromisso feito e mostrado e provado. Queremos ver o centro diabético funcionando. E depois de conversar com o Auro Ludovico, o meu dia, por volta de 2h30 da tarde, e aí voltei aqui para o gabinete 44, terminou com 3 horas de conversa com o senador Wilder Moraes. Manda para o ar este resumo do que foi o meu dia hoje como seu parlamentar. 1h10 da tarde, agora em Goiânia, sexta-feira, 11 de agosto de 2017. Senhoras e senhores, goianienses, jovens goianos, brasileiros do país e fora do país, aqui fala Jorge Cajuru. Hoje uma manhã inteira dedicada à saúde e também à habitação. Neste momento, depois de passarmos o dia na nova sede do Centro Diabético Goianiense, na Avenida Pio 12, próximo ao Detran, e mais tarde, às 7 horas da noite, falaremos de tudo o que lá aconteceu, só boas notícias. Agora estamos com quem deu o pontapé inicial. Apenas para informar a sociedade goiana sobre toda a manhã de hoje. Uma outra ótima notícia, além de todas as primeiras horas do dia, das 6 da manhã às 8 da manhã, vendo o Centro Diabético praticamente pronto já para inaugurar até 31 de agosto e para começar o atendimento básico, o atendimento ambulatorial, eu fico muito satisfeito de tomar conhecimento da reunião que aconteceu entre o sobrinho do prefeito Íris Rezende e o reconhecido médico em todo o Brasil, Dr. Auro Ludovico, que será o responsável
pelas cirurgias diabéticas gratuitas, já agora a partir de 31 de agosto. Serão as 10 primeiras prometidas. Fico feliz porque depois de uma boa conversa com o prefeito Íris Rezende, acompanhado de sua filha Ana Paula, o Auro Ludovico me informou, eu não quis participar, estava realmente muito chateado em função da demora, mas cada vez mais tenho que entender também que o prefeito Íris Rezende a cada dia tem que tapar os buracos deixados, tudo aquilo que aconteceu para a gestão Íris Rezende chegar até a prefeitura e encontrar todas as dificuldades financeiras. E esse tempo é o que justifica o prefeito para a demora de cumprir aquilo que ele prometeu, que é ser o gestor do Instituto Diabético. Felizmente, então, o prefeito Íris Rezende voltou a dar a palavra, disse a Auro Ludovico, o médico, seu sobrinho, que foi o meu intermediário, como meu amigo pessoal que é há mais de 25 anos. Eu pedi que ele conversasse com o prefeito, que eu realmente não gostaria de conversar, mas daqui envio ao prefeito a minha palavra absolutamente de tranquilidade, de respeito, de entendimento, prefeito Íris, e só espero que agora realmente seja essa sua palavra a última. O senhor disse que quer o mais rápido possível o Instituto Diabético funcionando, mas que o senhor não abre mão, e o senhor autorizou a secretária de Saúde, Fátima Moé, a urgentemente tomar as providências, porque o senhor não abre mão de que o Instituto seja amplo no que se refere ao atendimento dele para milhares de diabéticos. Essa é boa notícia, portanto, e eu agradeço ao Auro Ludovico por intermediar todo esse mal-estar até agora de minha parte para com o prefeito Íris na relação. Íris disse ao Auro Ludovico que respeita a minha posição política, a minha forma de ser seu opositor, acha apenas que as minhas críticas às vezes são muito agudas, mas que ele respeita porque eu sou um fiscal e porque eu sou um crítico daquilo que estiver errado, como aplaudirei aquilo que estiver certo em sua gestão, prefeito Íris Rezende. O senhor já sabia da minha posição, já sabia de como eu iria agir na vida pública, não é novidade para ninguém. Consequentemente, para concluir, mais tarde, todos os detalhes, com o senador Wilder Moraes, eu estive boa parte desta manhã com duas grandes notícias: a confirmação de que o Ministério da Saúde vai custear mensalmente o centro diabético, desde o atendimento básico até ao tratamento de hemodiálise, inclusive as cirurgias não só diabéticas como bariátricas. Portanto, uma parceria completa do Ministério da Saúde. A palavra dele foi cumprida, do senador Wilder Moraes. Também temos que agradecer ao José Luiz da Atena, da Band em São Paulo, que procurou o ministro e que queria saber realmente da posição daqui para frente, até porque o filho dele, da Atena, é o autor da ideia, meu afilhado, Vicente da Atena, que mora aqui em Goiânia, e é claro que o pai resolveu entrar nisso também. E teve a parceria do senador Wilder desde o começo, já com a verba liberada para a prefeitura, assim que quiser, já receber o depósito, a verba carimbada de 6 milhões, exclusivamente para o investimento no centro diabético, e ainda com o senador Wilder, aquilo que a maioria da Câmara pediu, através do vereador Romário Policarpo. Ele recebeu todo o apoio nosso, como eu recebi todo o apoio da Câmara no que tange à saúde, ao Instituto Diabético. Ele recebeu no que tange à habitação dos servidores públicos, com 1.440 apartamentos, que a vice-presidência da Caixa Econômica Federal confirmou ao senador Wilder, e na semana que vem, oficialmente, esta notícia será garantida aos servidores públicos municipais. Posto isto, vamos ao mais importante momento desta edição do programa A Voz de Goiás na Câmara. Façam seus comentários pelo
facebook.com/Cajuru Goiás e pelo facebook.com/do Cajuru. Nestes dois faces, façam seus comentários e saibam, aqueles que estão assistindo o programa pelo facebook.com/do Cajuru, seus comentários aparecem abaixo da tela de seu computador simultaneamente durante este programa ou abaixo de seu telefone móvel. Seu comentário, seu nome e sua foto do seu Face. Portanto, dê preferência ao facebook.com/do Cajuru, porque é possível apresentar o seu comentário e não eu ter que ler. Porque o facebook.com/do Cajuru, ele é uma página, ele é uma fanpage que dá a condição dessa tecnologia que estamos usando, dessa inovação que criamos. Já o facebook.com/Cajuru Goiás, ele é um perfil, ele não dá a condição de colocarmos o comentário na tela. Daí eu tenho que ler ao vivo através de meu aparelho celular. Um abraço do tamanho do estado de Goiás e um desejo de um ótimo e iluminado final de semana para Rosimeire Freitas em Posse, Natanael Neri em Adelândia, o Alisson Lima em Caldas Novas, o Alisson Silva, Samuel Wagner em Joviânia, Jéssica Alves em São Francisco de Goiás, Carlos Quintanilha, Água Limpa, Joséias Gomes em Rubiataba, Eva Ramos em Estrela do Norte, Henrique Capuzzo no Panamá, aqui só goianos, Lucas Samuel, Nova Aurora, Lopes em Ouvidor, João Cássio Cesarina, Orlivando Pascoal em Ipameri, Rodrigo Jaime, Senador Canedo, Edilízia Machado, Turvânia, silêncio no gabinete, por fineza, o sexteto está me atrapalhando, Guto Santos em Piracanjuba, Alex José Simiema em Santo Antônio da Barra, Estênio Medola em Buriti Alegre, Enedino Eliane em Formosa, Pati Tuconduva em Pontalina, Rio do nome dele? Eu vou falar para ele. Já falei, aliás. Dearley Queiroz, Aparecida, Cláudio Dantas, Caldas Novas, Maria Eleusa, Lusiânia, Lucas dos Santos em Anápolis, Goerte Souza em Silvânia, Ana Valesca em Alexânia, Ataíde em Rio Verde, Nivaldo Dias em Trindade, Joaquim Bandeira em Goiás Velho, Botelho Pimentel em Guapó, Aguinelo Mesquita em Jataí e Reginaldo Batista em Britânia. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando esta transmissão ao vivo com amigos e amigas e com o máximo de pessoas que puderem. De imediato, explosiva, a reunião da CPI Contas Públicas, Prefeitura de Goiânia, 9 anos, gestões Iris Rezende e Paulo Garcia, manda pro ar. Senhoras e senhores, goianienses em especial, claro, goianos, brasileiros no país e fora do país, acompanhem. Eu sou o relator e criador desta CPI, que investiga as contas públicas de Goiânia e os motivos pelos quais o prefeito Iris Rezende recebeu uma administração com um déficit mensal de 30 milhões de reais. Todas as irregularidades, alguns crimes cometidos, irregularidades nas duas gestões. Nas empresas como Comurg, em setores importantes para Goiânia, como IMAS, como IPSM, como Mutirama, as secretarias da Saúde, da Educação, de Finanças, Condata, Cedetec, enfim, é uma investigação profunda. Nesta reunião que vocês vão acompanhar agora, os melhores momentos e mais quentes, com gravíssimas declarações, com provas irrefutáveis de crimes, de apropriação indébita, de pedalada fiscal, de corrupção passiva, de improbidade administrativa, indiscutivelmente. Não caberá a nós prender ninguém, pedir que devolva dinheiro aos cofres públicos. Agora, caberá a mim, como relator, e a esta CPI, demonstrar, indicar
e entregar à justiça para ela tomar providências. A CPI não é justiça, mas ela pode pedir prisão de alguém, de um servidor público, de um gestor público. Ela tem todo o direito. Basta ela provar o que aconteceu. E temos material suficiente. Aliás, temos um caminhão de material neste período que só se encerra no próximo dia 15 de setembro, esta CPI. Prestem atenção, começando pelo ex-presidente do Mutirama, que na época era Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, Dr. Luiz Carlos Orro. Ele falou de tudo, se assustou, principalmente com relação a um contrato criminoso de 30 milhões que foi feito na gestão Paulo Garcia. Superfaturamento, corrupção, um contrato que se faria por 3 milhões, se fez por 30 milhões. Todos ficaram pasmos. Quem era o presidente da comissão de licitação que permitiu este contrato? Era nada mais, nada menos do que André Azeredo, hoje presidente desta Câmara, lamentavelmente. E ele já foi convocado para depor e se explicar, pois é muito grave. Vocês vão acompanhar a partir de agora. No final, Victor Campos de Oliveira ficou estarrecido quando ele disse sobre o Mutirama que uma senhora que cuidava da bilheteria carregava o dinheiro arrecadado todo dia numa caixa de sapato, perfeito? E ia embora, saía do Mutirama, ia embora como? Numa Kombi. Numa Kombi, ele fala isso. É muito crime, é muita irregularidade. E depois dele, o mais forte. O ex-presidente do Conselho do IPSM, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, atualmente conselheiro. Muito sério, fala tudo, sabe tudo de IPSM, José Humberto Mariano. Todos sabem que o ex-prefeito Paulo Garcia, lamentavelmente falecido, deixou sua gestão e não repassou 198 milhões para o IPSM, mas descontou do salário dos servidores. E isto é crime de apropriação indébita. É crime gravíssimo. É crime digno de prisão. 198 milhões não foram repassados, porém descontados nos salários dos servidores. Para onde foi esse dinheiro? Por que isso aconteceu? Alguém terá que ser responsabilizado, evidentemente. E o José Humberto Mariano fala tudo sobre o IPSM e traz uma novidade bombástica que ocorreu na semana passada sobre o rombo no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Vamos acompanhar atentamente os melhores momentos desta mais explosiva reunião das últimas semanas da CPI, das contas públicas, dos ex-prefeitos Paulo Garcia e Iris Rezende durante 9 anos. Manda para o ar. O senhor, pela sua boa memória, e um homem preparado como é, se lembra de quem comprou esses brinquedos na época? Quem era o gestor? Porque isso é muito grave. Esses brinquedos foram comprados já em uso. Ou seja, já usados. Bom, isso, a licitação que aconteceu durante a minha gestão, o meu período, ocorreu em 2010. Ocorreu em 2010 para cumprir esse desiderato, desse projeto da prefeitura de revitalizar o Parque Mutirama. Então, brinquedos anteriores que existiam, vários deles nós determinamos que fossem desativados, porque era o parecer do engenheiro mecânico, na época, de que não ofereciam segurança. Então, o parque funcionava muito precariamente, com um nível de público mesmo, já, digamos, a população já estava desinteressada de ir ao próprio Mutirama. Então... Isso em 2010? Isso até 2010. O gestor era quem? Em 2010, o presidente... Já não existia mais diretor-presidente do Mutirama, eu era o secretário de Esporte e Lazer, e existia um diretor do Parque Mutirama. Quem era? Que era o Rubens Krasten.
acho que Krasny, se não me lembro. Se não me falha a memória, o sobrenome. Então, recebi essa tarefa do prefeito Willis Rezende. Determinou que fizesse pesquisas, que fizesse um apanhado da realidade desse mundo de parques de diversões. Viajei, fui a São Paulo. Do Play Center? Me reuni com diretores de uma associação que eu nem sabia que existia, vinha saber nessa pesquisa, Associação Brasileira de Parques de Diversão. Programou-se visitas, fui visitar o Play Center, fui visitar o Hopi Hari e tomar conhecimento desse mundo com servidores da secretaria que acompanharam, professores de educação física, especialistas nessa área de lazer também, e fomos tomar contato com esse mundo, que era um mundo totalmente desconhecido para nós. Então, a partir dessa pesquisa, de toda uma equipe que foi montada, pesquisando, investigando isso, se chegou a uma relação possível de brinquedos que caberia num recurso que o prefeito havia determinado como um teto para a aplicação desse projeto de revitalização do Mutirama, que seria em torno de 30 milhões de reais. Houve superfaturamento? Eu acredito que não. Acredito que não. Irregularidade em licitação? Foram apontadas e questionadas irregularidades de ordem administrativas na ocorrência da licitação. Isso foi apreciado pelo Tribunal de Contas dos Municípios. E com relação, por exemplo, a uma questão que é muito emblemática, o senhor já citou, senhor relator, a montanha-russa. O caso da montanha-russa. A montanha-russa, nós, durante essa fase de pesquisa dos brinquedos, consegui, inclusive, uma autorização especialíssima na Prefeitura para desbloquear o telefone da Secretaria de Esporte e Lazer para ligações internacionais. Conseguimos lá um professor da Secretaria... Uma empresa chinesa, o senhor vai falar nela? Não. Não? Conseguimos um professor de educação física que falava inglês e que ligou e falou com fabricantes de vários brinquedos. Na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos. Itália, Alemanha e Estados Unidos, com certeza. Não sei se outros países também, nessa época. Então, por exemplo, a montanha-russa, que houve essa acusação de superfaturamento. Nós apresentamos ao Tribunal de Contas dos Municípios orçamentos atualizados, à época do questionamento da licitação, que comprovavam a montanha-russa, esse modelo que está instalado, foi instalado no Mutirama, que era uma montanha-russa usada, que foi totalmente reformada, ela chegaria ao Brasil por 16 milhões e 400 mil reais. O fabricante que fabricou essa montanha-russa fabrica até hoje, se não me engano, em Gênova, na Itália. Esse mesmo modelo, nessa mesma dimensão, na época era coisa de 6 milhões e 500 mil euros para entregar no pátio da fábrica. Toda a despesa de frete, seguro, frete marítimo, despesa do Porto de Gênova, despesa do Porto de Santos, montagem, instalação, etc., por conta do comprador. E o fabricante exigia metade do dinheiro adiantado para aceitar o pedido. E fixava um prazo de 18 meses para a entrega do equipamento. E assim, com vários outros brinquedos, nós fomos tomando consciência nesses contatos, nessa pesquisa que foi feita, e nesses contatos que fizemos também com o Parque Hopi Hari, que é o maior do Brasil. No interior. Com o Play Center, que era talvez o segundo ou terceiro maior do Brasil. Terceiro. Tomamos consciência de que os recursos que a Prefeitura tinha não permitiriam que se revitalizasse o Parque Mutirama apenas com brinquedos novos saídos da fábrica. Mas permita-me... Só a montanha-russa, que foi 2 milhões e tantos, então, a montanha-russa... custaria, com a conversão de euro para real, e mais todas essas despesas de frete, seguro e etc., chegaria aqui por 16 milhões e 400 mil reais. Mas o senhor se lembra, desculpe, doutor Luiz Carlos Zorro, o senhor se lembra aqui de algo que me parece grave,
para o conhecimento de todos os membros dessa CPI, o valor da montanha-russa, 2.600.000, correto? Sim ou não? Acho que sim, acho que era esse valor. O senhor se lembra que no mercado existia a mesma montanha-russa pelo custo de R$175 mil? Não, Existia. não. Aqui está um superfaturamento, concorda? Eu não, Quem foi o responsável tive- pela compra? Eu não tive essa informação. Quem foi o responsável pela compra da montanha-russa? Bom, então nós fizemos na Secretaria de Esporte e Lazer esse levantamento, esse apanhado de brinquedos que existiam disponíveis no mercado nacional com preços acessíveis ao recurso que a Prefeitura tinha. Quanto às suas ligações internacionais, que fique bem claro aqui, a Prefeitura comprou a montanha-russa por R$2.600.000, correto? Correto. Só que ela teve oferecida a ela, no mercado, a mesma montanha-russa, só para ficar claro ao senhor a moeda, e a gente pode fazer aqui o cálculo, claro que vai dar uma diferença abismal para o que a Prefeitura pagou. O valor era de $175 mil. Então aí cabe a pergunta, não foi o senhor que fez essa cotação? Eu não tive essa informação, não tive essa cotação, não tive essa oferta. Nós fizemos o levantamento desses equipamentos, solicitamos a abertura de um processo licitatório. A licitação não foi feita pela Secretaria de Esporte e Lazer, foi feita, como tudo era feito na Prefeitura, pela Comissão Geral de Licitação. Era quem fazia todas as licitações na Prefeitura. Para não haver dúvida, essa compra da montanha-russa foi na gestão Íris ou na gestão Paulo? A licitação foi realizada em 2010, ainda Gestão Íris. eu acho que o prefeito Iris Rezende. Paulo entrou em 1º de janeiro de 2011. A conclusão da licitação Veio no e Paulo. a assinatura do contrato já com o prefeito Paulo Garcia. Por que faço essa colocação, senhores membros, vereadora Priscila, senhoras e senhores, presidente Zanda? Porque eu, apurando tudo, eu vou até já antecipar aqui ao senhor. Mesmo sendo relator, deveria deixar para mais à frente das perguntas, dos questionamentos. Eu entendo aqui, francamente, por tudo que pesquisei, que o senhor pegou um pouco do bonde andando. É lamentável, eu não vou fazer isso porque eu não sou covarde. O prefeito Paulo Garcia não está aqui para responder. Mas, na verdade, todos sabem, e aqui há vereadores da época, que talvez se lembram, o prefeito Paulo Garcia colocou muita culpa no senhor. Se lembra disso ou não? Não me recordo. O prefeito Paulo Garcia... Tudo que se discutia sobre o Mutirama, que se questionava, e eu vou chegar aqui a questionamento, a culpa era do senhor. Só que, infelizmente, ele não está vivo, não é justo a gente continuar esse tipo de questionamento. Mas o senhor sempre foi o culpado por ele, quando, na verdade, pelo meu levantamento, o culpado foi ele. Porque não é porque ele morreu que eu vou chegar aqui e vou dizer que ele não é culpado de nada, né? A morte não inocenta o que o gestor público fez. Aproveitando aqui, o senhor se lembra que os funcionários da AMOB e das construtoras chegaram a serem presos por corrupção e que houve ainda atrasos nas obras? O senhor confirma este fato? Eu tomei conhecimento desse fato, não tem nada a ver com a gestão que eu participei na Secretaria de Esporte e Lazer. Mas o senhor se lembra disso? Se me lembro disso. Isso era uma questão referente a um repasse de recurso federal, que era para a construção do túnel da Avenida Araguaia e da plataforma, que interligaria a atual área do Parque Mutirama com aquela área do lado de lá do Córrego Botafogo, com lá do lado da Vila Nova. Então, isso não tem nada a ver com a licitação, a aquisição de brinquedos. Mas eu apenas fiz a pergunta para saber se o senhor lembrava, para que a gente registre em ata. Concluindo aqui, na primeira parte, na primeira rodada de meus questionamentos, há aqui a primeira peça que considero gravíssima, que se trata da empresa Astre. Após um ano da reabertura do novo Mutirama, o senhor se lembra de um brinquedo que estragou uma peça que atingiu
o rosto de um homem que brincava no parque? O senhor teve conhecimento desse fato? Tive conhecimento pela imprensa. Pela imprensa? Pela imprensa, porque tinha deixado já a administração pública. Hoje o senhor tem noção por que aconteceu isso? Março de 2012. 2012, o senhor já tinha saído. Mas hoje o senhor tem noção o porquê desse fato que aconteceu? E que muita gente já esqueceu? Não tenho exatamente assim um conhecimento das condições técnicas de porquê. Me lembro que aconteceu esse acidente e uma pessoa foi ferida. Perfeito. Bom, eu vou concluir agora com a peça mais importante dessa primeira rodada. Peço-lhe, por fineza, a sinceridade, porque aqui se trata, para mim, do ponto do fígado desta CPI, no caso Mutirama. A relação com a empresa Astre. A empresa Astre, decorações temáticas, empresa Astre, decorações temáticas, e aí vocês vão entender, os senhores. Ela reformou este trágico brinquedo do último acidente, o tal de Twister, por R$172 mil em 2012. Ela não fez a troca do eixo central do equipamento na época, conforme laudo da companhia, no ano da obra. A peça da máquina era considerada apta para operar após testes. O brinquedo quebrou e deixou agora, lamentavelmente, 13 pessoas feridas no último dia 26 de julho. O dono da empresa, o senhor Adilson Capel, afirmou durante a entrevista que a companhia ofereceu uma garantia de 1 ano após o serviço e que, na época, nenhum brinquedo apresentou problemas, segundo ele. Por isso, a Astre não poderia ser responsabilizada. Ainda conforme o empresário, o Twister, este brinquedo do trágico último dia 26, foi fabricado na década de 1980. A empresa que realizou as reparações no brinquedo venceu a licitação, Dr. Luiz Carlos, para informar a todos. Ela venceu com a finalidade de reformar todo o Parque Mutirama em 2012. Aí vem a grave questão. O valor a ser pago por todo o serviço era de cerca de 30 milhões. Repito, 30 milhões. O detalhe mais grave, senhoras e senhores, esta empresa, ela só foi criada, se lembram do caso Geopix, uma empresa criada 1 mês antes para fazer aquela operação com a AGM, com a prefeitura, se lembra, vereador Jair? Porque pela lei, existe uma lei, pela lei a empresa, ela tem que existir 12 meses antes. O caso Geopix, que já apuramos aqui, investigamos, tanto que pedimos quebra de sigilos aqui, aí vem Fundo Firenze, chegaremos lá, e PSM vem aí com José Humberto Mariano, que está aqui já. Então, ela foi criada 3 meses antes, essa empresa Astre. Valor do contrato, 30 milhões, vamos ver a memória do Dr. Luiz Carlos Morro. 3 meses antes da fundação. Detalhe, sabe quantas vezes essa empresa voltou a prestar um serviço semelhante? Nunca. Nunca mais, senhoras e senhores. Ela só prestou esse serviço. Ela foi contratada especificamente por esse valor pequeno, insignificante, de 30 milhões, para cuidar dos brinquedos do Mutirama. Na época, o Tribunal de Contas do município, e aqui estão 2 auditores, eu gostaria de pedir, inclusive, ao presidente, documentos da época para reforçar nossa investigação por fineza, com os 2 auditores aqui presentes, os documentos do Tribunal de Contas, que na época chegou a pedir que as reformas fossem paralisadas por causa de suspeitas de irregularidades na licitação. Dos 29 brinquedos que foram instalados, 16 deles eram novos, Dr. Luiz Carlos Morro.
Entretanto, 13 deles reformados, modernizados, revisados, com recursos da própria prefeitura, de cerca de 30 milhões. Questionou-se a compra da montanha-russa do Mutirama, que o senhor já aqui esclareceu. Mas aqui cabe um novo questionamento. Do caso da Astre, para mim gravíssimo, uma empresa fundada 3 meses antes, somente para esse contrato de 30 milhões, e nunca mais ela existiu, nunca mais ela prestou nenhum serviço. Até porque o nome da empresa, eu vou recordá-los, Astre Decorações Temáticas. Talvez a vereadora Priscila vá entender o que significa uma empresa com o nome de Decorações Temáticas. Ela foi cuidar dos brinquedos do Mutirama. Certo? Algum brinquedo do Mutirama tinha alguma decoração temática? Não sei, não entendo. A compra da montanha-russa do Mutirama custou cerca de 2.700.000 reais pelo equipamento modelo Superjet, que teria pertencido a um parque temático da capital paulista. Se gastou mais de 30 milhões com a reforma desse parque. Hoje, se deixar fechado, completamente fechado, é um prejuízo. E se abrir, vai ser preciso gastar muito dinheiro para manter, porque foram comprados equipamentos muito velhos e vai ter um gasto enorme para ter uma manutenção adequada. Essa foi a conclusão na época. O que o senhor pode nos acrescentar e esclarecer, doutor Luiz Carlos Zorro, por fineza, em relação à sua responsabilidade no que eu apresento aqui, quanto à empresa Astre, quanto ao contrato totalmente ilegal e irregular, totalmente estranho, e quanto ao fato da montanha-russa. Fique à vontade. Sim. Então, com relação à questão da empresa, a análise da documentação das empresas que participaram da licitação é uma análise que cabia e cabe à comissão de licitação, que tem equipe, técnico, um cabedal de servidores especializados em analisar essas questões. Então, a licitação foi conduzida e decidida pela Comissão Geral de Licitação. Então, nós não tínhamos na Secretaria de Esporte e Lazer equipe técnica com condições de avaliar, de analisar isso. Por isso existia na Prefeitura uma Comissão Geral de Licitação. O senhor se lembra quem era o responsável por ela? Falamos aqui de 2012, né? Foi 2009, 2010. Gestão Íris Rezende. É importante para o nosso conhecimento, né? Pode-se verificar aí, esse período de 2010. O presidente da comissão de licitação. Acho que era o senhor Renault. Senhor? Renault, acho que sim. O senhor não está me respondendo a questão do contrato aqui, que me parece o mais grave, com a empresa Astre. Sim, concorda? O contrato, inclusive. O senhor tem conhecimento desse contrato? Tenho conhecimento. O senhor tem conhecimento que isso é um absurdo? Tenho conhecimento, assinei o contrato juntamente... O senhor assinou? Assinei o contrato juntamente com o prefeito. Mas quem mandou o senhor assinar? Foi o prefeito? O procurador-geral do município. Então, os contratos... Mas eles que pediram para o senhor assinar? Os contratos de gestão... O prefeito que pediu? São assinados pelo prefeito, procurador-geral e o secretário de cada pasta. Mas, por favor, aqui registrem em ata, é importante. O senhor assinou o contrato porque o senhor quis ou porque o prefeito ordenou que o senhor assinasse? Assinei. Porque esse contrato é totalmente irregular, isso é um crime cometido. Porque a empresa tinha que ter 12 meses de vida. Ela tinha só 3 meses, ela só foi criada para esse contrato de 30 milhões. Tanto é que ela nunca mais prestou serviço nenhum, doutor Luiz Carlos. Pois é, eu não tinha essas informações, e não cabia a mim, como secretário, avaliar essa documentação. Por isso que eu falo, o senhor assinou porque o prefeito mandou. Cabia à Comissão Geral de Licitação. Então não foi vontade sua assinar esse contrato? Não foi porque o prefeito me mandou, porque era um projeto da prefeitura, do qual eu fui encarregado de fazer
essa pesquisa, esses levantamentos iniciais. Mas o senhor se sente responsável pela assinatura desse contrato ou não? Sim ou não? Me sinto responsável. O senhor se sente responsável também? Era secretário, um membro da administração. O senhor se sente responsável? Me sinto responsável. Então o senhor me desculpe, porque eu iria responsabilizar como relator apenas o ex-prefeito. Agora tenho que incluí-lo, então. Eu não posso fazer isso, vereador. Perfeito. Eu volto na segunda rodada. O doutor Luiz Carlos Zorro não tem conhecimento. Lamentavelmente, o Parque Hopi Hari, no interior de São Paulo, próximo a São Paulo, o senhor conhece lá o parque? Conheço. Ele é infinitamente maior do que o Mutirama, não? Bem maior. Este mesmo contrato que a prefeitura fez, que a licitação foi feita na gestão Íris e cumprida na gestão Paulo Garcia, de 30 milhões com a empresa Astre, o Parque Hopi Hari fez com uma mesma empresa, rigorosamente no mesmo ano, sabe por qual valor, doutor Luiz Carlos? Na época que estava acontecendo a revitalização do Mutirama, me recordo que vi notícias na imprensa que o Hopi Hari ficou fechado por um período para uma revitalização também. E aí quando voltou? Coisa de 220 milhões na época, o Hopi Hari, para fazer uma modernização temática. Eu estou dizendo um contrato apenas específico, o mesmo que a Prefeitura de Goiânia fez com a Astre, o Hopi Hari fez com uma outra empresa. O contrato foi de 3 bilhões. Eu não tenho. 10% do que a Prefeitura de Goiânia pagou. Eu não tenho conhecimento. Bem, agora, senhoras e senhores, eu vou fazer aqui a revelação mais grave deste momento da CPI, que nenhum dos senhores tem conhecimento. É para dizer à sociedade goianiense, é para informar a imprensa goiana, e não precisa nem me entrevistar, porque eu sei que parte dela não gosta de mim, eu também não gosto dela, mas ela vai gostar dessa informação. O senhor informou aqui, e nós já estamos com a convocação aqui em mãos, para aprovação dos senhores, porque é fundamental, em função do que o doutor Luiz Carlos Zorro trouxe a essa CPI. O presidente da comissão de licitação, que autorizou o contrato fraudulento de 30 milhões com a empresa Astre para cuidar dos brinquedos do Mutirama, empresa esta fundada 3 meses antes do contrato, quando pela lei ela teria que ter 12 meses de atividade. Empresa esta que eu já coloquei aos senhores, ela nunca mais prestou serviço a ninguém, ou seja, ela prestou um único serviço por um contrato de 30 milhões, contrato este que o Hopi Hari do interior de São Paulo, na mesma proporção, embora ele seja abismalmente maior, lá se pagou o valor de 3 milhões, aqui 30 milhões. Doutor Luiz Carlos Zorro, aqui a convocação, informou que na gestão Íris Rezende, o presidente da comissão de licitação, que pediu a ele que assinasse o contrato, e ao prefeito Paulo Garcia, e ambos determinaram ao doutor Luiz Carlos Zorro que assinasse o contrato, tanto que ele se responsabilizou aqui pelo contrato, e até o aplaudimos por isso, foi o doutor Genot, perfeito? Aí está a convocação dele, vai ser fundamental a presença dele. Agora eu lhes trago a grande novidade, porque o doutor Genot foi da gestão, doutor Renault, desculpa, estou com um Genot na cabeça, mas não é o Genor não, fique tranquila. O doutor Renault é da gestão Íris Rezende, 2010, correto, doutor Luiz Carlos Zorro? Estou certo ou errado? Certo. Correto, porque foi o início da licitação. Foi quando foi feito o início da licitação. Perfeito? Exatamente. O contrato foi assinado na gestão Paulo Garcia. Isso. Perfeito? 2012. Segundo ano da gestão Paulo Garcia. Sabem quem era o presidente da comissão de licitação que assinou e que mandou fechar o contrato de 30 milhões fraudulento e que eu já o convoco para esta CPI? Sabe quem? O nosso querido e nobre presidente desta Câmara, André Azeredo. Ele está convocado, obrigado. A convocação e depois a votação aqui da nossa comissão, após no intervalo do presidente da comissão de licitação da gestão Paulo Garcia, responsável ou irresponsável
pela assinatura do contrato fraudulento de 30 milhões com a empresa Astre, o senhor Andrei Azeredo. Portanto, aqui está já aqui a convocação para o conhecimento da imprensa. Quando eu falo imprensa, quero deixar bem claro, os jornalistas, eu tenho para com eles o maior respeito, até porque eu já fui patrão de muitos, e modéstia à parte, bom patrão. E os jornalistas de Goiás estão entre os melhores do Brasil. O meu problema com a imprensa é com os donos. Os donos eu odeio realmente a maioria deles. Vereador Priscila TJ, Vossa Senhoria estava chegando. Como eu sei de sua responsabilidade e sei de como trabalha, e daí o meu respeito, só o vereador Jair e eu que ouvimos uma barbaridade aqui. Eu gostaria de pedir ao senhor José Humberto Mariano a gentileza de repetir à vereadora que é vice-presidente dessa CPI, essa notícia bombástica na reunião que os senhores tiveram no IPSM na semana passada, dando conta da questão do fundo na gestão do Dr. Laulo Belchor e da condenação que aconteceu e de um novo rombo no IPSM. O senhor poderia relatar a ela, por fineza? Sim. Bom, vereador, a aplicação é no fundo chamado Conquest, que é administrado pela Foco, que atualmente o diretor dessa Foco é o mesmo dono da empresa de consultoria responsável pelas aplicações no IPSM. Ficou lá por 5 anos e era a pessoa da confiança do então presidente. Esse fundo Conquest é um fundo de investimentos em corporações, ou seja, o fundo compra uma empresa que está falida, quebrada, reergue essa empresa, vende ela posteriormente e gera aí os lucros para dividir com o fundo. Acontece que eles compraram uma empresa, não sei se é uma usina, e não pagaram o restante. Ficou faltando cerca de 30 milhões, salvo engano. Essa empresa entrou na justiça, venceu, e hoje a dívida está em 200 milhões. Só que a administradora do fundo conseguiu tirar ela como réu. Ela imputou a todos os cotistas a responsabilidade pela aquisição dessa empresa. Ou seja, a dívida de 200 milhões hoje, ela representa para o fundo nosso cerca de 8%, a quantidade de cotas que o IPSM tem nesse fundo. Assustada, vereadora? Acontece, entretanto, que além disso, o fundo, os cotistas são solidários. O IPSM é o maior fundo, é o segundo maior que tem de aplicação lá. Se os demais fundos são menores, não tiver esse recurso para pagar essa dívida, é devedor solidário. Então, segundo palavras do próprio presidente do IPSM, que teve nessa Assembleia de Cotistas lá em São Paulo recentemente, eles estão com medo de chegar a cerca de 60 milhões do prejuízo que o IPSM pode tomar em relação a isso aí. E aí estão querendo contratar uma banca de advogados e pagar 100 mil reais para fazer a defesa. Quer dizer, a aplicação feita pelo então presidente, a responsabilidade está ficando hoje em quem tem procurador no município para isso, né? Inclusive, eu acho que nós temos que começar a investigar essa questão. O TCM alertou, eu estive com o doutor Daniel Goulart, conselheiro, para essa questão. O município está contratando muito advogado para muita coisa e tem um procurador agora no município específico para fazer essas defesas. Agora eu pergunto para o senhor, nós que ficamos aí servidores, todos os servidores do município que estão ouvindo essa tragédia, está contribuindo. Qual que é a responsabilidade dessa pessoa que aplica o dinheiro num fundo maluco desse? Eu quero saber se essa pessoa pode... Porque dinheiro para pagar o fundo, o prejuízo ele não vai ter. Ele não deve ter bens o suficiente para poder devolver dinheiro. Mas essa pessoa não vai ser presa, não vai acontecer nada com ele, assim? Olha, essa comissão está aqui. Aliás, eu acho que é uma oportunidade ímpar, porque é um fato que está acontecendo agora. Né? A gente não está aqui analisando... por isso que eu disse, eu trouxe uma bomba para nós. É o que já passou. Né? Quer dizer, existe a possibilidade de recuperar isso? Eu acho que mas o senhor já falou de outros fundos que deram prejuízo. Já teve. Inclusive o próprio Banco Santos, que faliu. Exatamente. E que até o momento nenhuma ação judicial foi feita. Não, é capaz que essas aplicações já perderam mais dinheiro que ganharam até agora. Não, sem dúvida. Não, assim, é aí que está o problema. Se as aplicações tivessem sido feitas conservadoras, de forma conservadora, ou seja, em fundos do Tesouro Nacional, que a lei permite que você aplique quase a totalidade dos seus recursos nisso aí, não teria problema nenhum. Em 2016, nós tivemos 17% de ganho nas aplicações financeiras.
contra uma TMA, que a gente chama de taxa de meta atuarial, de 12,73, algo assim. O que é essa meta atuarial? É a inflação do período mais 6% de juros. Quer dizer, então a gente teve aplicações conservadoras, só investimentos do Tesouro Nacional mesmo, que nos rendeu isso. Os únicos que nos deram prejuízo foram as aplicações feitas em banco privado, em fundo privado. Quer dizer, aí o doutor Lauro vem aqui e fala o seguinte: nós não precisamos resgatar isso agora. Por quê? Porque só vai pagar esses benefícios previdenciários daqui 15, 20, 30 anos. Está certo a colocação dele. Mas esse fundo foi aplicado em 2012, são 5 anos já. De lá para cá, ele nunca teve um centavo de rentabilidade. Ao contrário, prejuízo em cima de prejuízo. E o que está acontecendo agora é mais grave. Se isso aí for levado a cabo, um prejuízo que não vai ter como pegar isso de volta. Aí o próprio presidente do IPSM, que é um ocupante de um cargo comissionado, segundo informações, solicita ao vereador Anselmo Pereira para revogar a lei do Elias Vaz, que só determina a aplicação em banco estatal, para voltar a aplicar em banco privado, em fundo privado. Eu vi o dia que ele estava conversando. Tem um projeto aqui do vereador Anselmo. Eu vi o dia que ele estava aqui com o vereador Anselmo, no plenário, inclusive. Então, assim, eu questionei isso lá. Como que você vai justificar? Os únicos fundos que dão prejuízo para o Instituto são os fundos privados. Estamos dentro da meta atuarial. Tivemos rendimento recorde no ano passado. Como é que justifica voltar? Quer dizer, qual que é o interesse dele em abrir aplicação para fundo privado? Aí você tem esse exemplo claro, trouxe prejuízo. O Banco Santos trouxe prejuízo, esses fundos privados trouxeram prejuízo. Os 4. Não tem jeito. Ele fala, o Banco do Brasil pode quebrar também. Fala, se o Banco do Brasil quebrar, quebrou. Para que vai quebrar a aposentadoria também, se o Banco do Brasil quebrar? Aí acabou, velho. Não, e a preocupação maior é que é um volume de dinheiro tão alto que a pessoa não tem como dar uma garantia patrimonial nenhuma. Ela vai simplesmente perder o dinheiro de Goiânia inteira, da vida dos servidores que trabalharam e que vão ser. Então, isso é irrecuperável. É muito grave. Eu acredito, fica a sugestão de todos os assuntos que passaram nessa CPI, que assim que ela se encerrar, que a gente crie uma comissão, uma CPI específica para o IPSM. Claro. Uma comissão para se debruçar em cima das leis, porque eu confesso que não tenho a experiência que o senhor tem em conhecer a maneira como é feita, mas eu acredito que nós, como vereadores, temos como legislar e auxiliar na administração deste instituto, até mesmo para impedir esse tipo de acontecimento. Que essa pessoa, eu acredito que depois que uma vez que eu juro que alguém for responsabilizado criminalmente, ele vai pensar 10 vezes antes de colocar num fundo de alto risco. Porque o dinheiro não é dele, ele não está gastando o dinheiro da casa dos filhos dele, está gastando o dinheiro do município. Corretíssimo. Né? O senhor achou estranho? Eu achei muito aquele dia. Eu vi no plenário aquilo. Registrei, inclusive, meu programa das redes sociais. Eu vi aquela conversa ao pé do ouvido ali. Fui lá, avisei o vereador Elias Vaz. O senhor achou estranho o atual presidente do IPSM chegar aqui e praticamente fazer um lobby para revogar essa lei? Inclusive, eu questionei nessa reunião. Ele disse que o conselho não estava instalado. Foi mais grave ainda, porque todo o assunto que diz respeito aos investimentos do IPSM, a própria Previdência tem que passar pelo CMAP. Claro. Se o CMAP não estava instalado, teria que esperar não ser instalado para depois colocar essa discussão. Até disse a ele que a gente vai pedir vistas ao projeto, para encaminhar para lá, para tentar manifestar contrariamente. Quer dizer, o voto do sindicato a gente já tem. 5 votos garantidos contra esse projeto. Senhoras e senhores, goianienses, jovens goianos, brasileiros do país e fora do país, continuem comentando à vontade aqui no facebook.com/docajuru, no facebook.com/Cajuru Goiás e nas demais 20 redes sociais do Cajuru. Agradecidíssimo pela audiência cada vez mais emocionante. Por exemplo, em 3 das 22 redes sociais, estamos chegando a 500 mil de seguidores. Observem aí, apenas em Twitter, em Face e em YouTube, em 3 das 22 redes sociais. Nas 22 redes sociais, observem dados oficiais, nossos alcances, visualizações, acessos e seguidores chegam a quase 100 milhões na internet mundial. É só agradecer e continuar trabalhando com profissionalismo, competência
e credibilidade e, graças a Deus, 100% voluntário. Que todos tenham, e todas, um ótimo final de noite de sexta-feira, 11 de agosto de 2017 e, melhor ainda, mais iluminado, o seu final de semana com família, com amigos, enfim, com Deus, com paz e com saúde. Jorge Cajuru, agradecidíssimo.